Uma boa noite a todos nós, os benfeitores amigos que nos acompanham em mais essa atividade, possam, de alguma forma, ampliar a nossa capacidade de entendimento, de raciocínio, para que possamos ter uma melhor compreensão acerca do tema que vamos analisar esta noite. Muitos de nós, e talvez até nós, já tenhamos dito, afirmado, justificado sobre o não acreditar na existência do Espírito, na sobrevivência da alma, pelo fato deles não terem voltado para nos contar, para nos dizer como que é essa outra dimensão. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a forma com que eles vêm efetivamente nos contar, e acima de tudo compreendermos por que a divindade se utiliza dessa forma. Porque não é a nossa relação com o mundo espiritual, porque ela não é como a relação entre nós, de uma forma objetiva, clara, em que podemos dialogar, podemos conversar claramente, abertamente. Então nós precisamos compreender isso, porque isso faz parte da estratégia divina para a nossa evolução. Tem um motivo divino, justo e lógico, para que seja dessa forma. Então, efetivamente, os espíritos, eles voltaram para contar. Não materializados como nós esperamos, ou muitas vezes imaginamos. E a doutrina espírita, ela vem nos dizer como que é possível essa comunicação e de que forma se dá essa comunicação. A doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, é a doutrina que vem nos trazer os ensinamentos dos próprios espíritos. E é importante que se diga que essa relação, essa interação entre os dois planos, ela é muito antiga. Desde os povos mais primitivos há registros dessa ação dos espíritos nos ajudando, interferindo na nossa vida, nos auxiliando. Os indígenas, os povos primitivos tinham essa relação. Sócrates tinha o seu daimo com quem buscava inspiração. Aqueles que antecederam o Cristo, os profetas, todos eles tinham essa ligação com o mundo espiritual. As profecias nada mais era do que, muitas vezes, informações fornecidas pelos espíritos. Moisés, que é o profeta, que é o médium da nossa primeira revelação, também recebe os 10 mandamentos através de um fenômeno mediúnico. No Evangelho de Jesus nós vamos encontrar muitos exemplos. Destacamos aqui um que fica muito claro para nós, que Jesus pretendia ali demonstrar a sobrevivência da alma. Quando ele, juntamente com Pedro, Tiago e João, Jesus vai se transfigurar diante deles. E junto com Jesus estavam ali Moisés e Elias, 2 espíritos, Moisés e Elias. Nos relatos da Bíblia e a própria Bíblia que nós conhecemos, muitos registros, nada mais são do que registros mediúnicos, do que anotações, que psicografias que a doutrina espírita vem nos dizer hoje. Porque, inclusive, nós queremos destacar aqui lá o Apocalipse de João, que tem um momento que ele relata que ele se sentiu como que arrebatado, e diante de si, uma voz que dizia o que ele deveria escrever para as suas igrejas. E ele conclui que era o próprio Cristo que estava ali falando, o que ele deveria, as instruções que ele deveria passar. Depois, depois do Cristo, os discípulos, os apóstolos também tinham essa relação com o mundo espiritual. E é um relato que está lá na 2ª carta aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo fala desse encontro espiritual que ele teve, que ele vai se encontrar com Estevão e Abigail, comprovando a existência
da alma. Mas foi exatamente quase que na segunda metade do século XIX em que nós podemos dizer que uma espécie de invasão organizada dos espíritos sob a direção do próprio Cristo, que vem nos chamar a atenção de uma forma bem mais intensa em vários pontos do planeta. Eles vêm através, inicialmente, das manifestações físicas, das batidas. Esse caso que envolveu as irmãs Fox é um caso que ficou muito conhecido, e que essas irmãs que vão, num determinado momento, vão tentar interrogar aquele que era o autor dessas manifestações, e as descobrem que nada mais era de alguém que que havia sido morto e enterrado naquela casa. E depois tudo isso foi comprovado que era verdadeiro. Na Europa também, o que acaba se tornando como que uma moda, uma espécie de divertimento, as chamadas mesas girantes. E aí foi em 1854 que Allan Kardec, que era um estudioso, que era um cientista, um pesquisador, ele toma conhecimento desses fatos pelo senhor Fortier, que era um amigo pessoal dele. Mas somente em 1855 que ele passa a participar dessas reuniões e a observar esses fenômenos. Num primeiro momento, ele tinha um objetivo particular de ampliar o seu conhecimento, de buscar, através daqueles fatos, novos saberes. Mas, aos poucos, ele vai percebendo que por trás daquele estudo que ele estava fazendo, daquelas observações, tinha um objetivo, que era revelar uma ciência. E ele, então, vai dizer como que ele vai nos dizer como que ele fez, de que forma ele observou esses fatos, validou esses fatos. Lá no livro Obras Póstumas tem um texto da sua autoria, tem como título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E ele vai dizer que critérios ele utilizou. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então, porque ele era um cientista, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. E ao relatar isso para nós, de alguma forma ele está dizendo para todos os estudiosos, que também devemos adotar esses critérios. Nunca pensar ou elaborar algo de uma forma preconcebida, observar cuidadosamente, comparar, deduzir as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, pela dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Que efeitos eram? As manifestações, as batidas, os fenômenos. Então ele busca identificar qual é que é a origem daqueles fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Isso é muito interessante, porque muitas vezes uma teoria ela pode explicar um aspecto de um fenômeno ou de um fato, mas ela só é verdadeira se ela consegue explicar todos os fatos. E sobre isso, Allan Kardec vai desenvolver um capítulo lá no Livro dos Médiuns, que tem como título Dos Sistemas, que ele vai utilizar todos os sistemas, vai analisar todos os sistemas que foram utilizados para explicar os fenômenos espíritas. Vai mostrar que exatamente, por mais que pudesse se aplicar a algumas situações, não conseguiam explicar todos os fatos. E aí, depois de observar, analisar, ele vai chegar a algumas conclusões, que ele vai nos dizer que um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. E essa é uma outra questão fundamental para nós, estudantes do Espiritismo. O fato de vir dos espíritos não significa que seja verdadeiro. Nós precisamos analisar isso. Não significa que isso seja verdade. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau de adiantamento que haviam alcançado, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Isso também é fundamental. Quando nós lemos uma mensagem, lemos um texto, lemos uma obra, nós temos que analisar. E essa verdade, diz ele, me
preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras. Então, o critério, o cuidado que o codificador vai utilizar para validar essa, ou para codificar, como nós chamamos, essa doutrina. E ele também vai dizer que o simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível e ambiente. Ou seja, se eles existem, se eles falam, é a prova de que existe esse mundo invisível. E já seria um ponto essencial, um imenso campo, dizia ele, para a exploração e também para a chave para a explicação de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, diz ele, não menos importante, é que através daquela comunicação se podia conhecer o estado desse mundo. E é exatamente seus costumes, e assim foi que ele procedeu. Entrevistando, dialogando com as mais diversas categorias de espíritos. E vai, a partir daí, formulando uma ideia acerca de como que é esse mundo. Como nós também podemos saber a respeito da vida de um povo, conversando com as pessoas que moram nesse lugar, conversando com todos os tipos de pessoas, para que a gente possa perceber, ver a percepção de todos eles, e assim formar um juízo adequado. E assim Kardec construiu essa doutrina espírita, que nós conhecemos, a começar pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mais uma coleção de revistas, que inclusive nessas revistas nós vamos entender como que foi essa construção, os textos que ele publicava, a forma com que ele dialogava com seus leitores, respondia às dúvidas, muitas vezes respondia às críticas, as comunicações trazidas pelos espíritos, uma espécie de laboratório. Ele desencarna em março de 1869. Lá no Evangelho, é importante destacar aqui também, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, tem um item que tem como título Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Isso também é fundamental para nós estudantes, leitores, nós termos também, buscarmos essa garantia. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Quando alguém se coloca na condição de detentor, de único detentor de uma revelação, nós conhecemos hoje, através da doutrina espírita, nós conhecemos isso não como revelação, mas com outro nome, que a doutrina nos diz que isso se chama fascinação. Porque os espíritos, quando precisam revelar informações importantes para a humanidade, não vão se utilizar exclusivamente de uma única pessoa. Por isso a necessidade dessa concordância. As ideias, elas surgirão em vários pontos do universo. Então, nós só devemos positivar uma verdade, uma revelação como uma verdade nova, se efetivamente existir essa concordância. E esse livro, o Livro dos Espíritos, que foi construído através desse critério da universalidade dos ensinos, que foi elaborado através de perguntas aos espíritos superiores, através de diferentes médiuns, contém a base dos ensinos revelados por uma equipe de espíritos que nós sabemos hoje sob a direção do Cristo. Perguntas que o codificador submetia aos espíritos de diferentes formas, de diferentes lugares, através de vários médiuns. Ele fazia a mesma pergunta. E quando se chegava a mesma resposta, assim ele considerava como válido. E é nessa doutrina que nós vamos encontrar resposta para muitas questões da nossa vida. Por que nós estamos vivendo aqui, o que nós somos, o que efetivamente nós somos, para onde nós caminhamos, qual é a nossa realidade. Hoje compreendemos por que dos desafios existenciais, por que das lutas, por que das enfermidades. Nós temos compreensão que isso tem
um propósito, isso tem um motivo divino. Há espíritos, e é interessante que o codificador vai iniciar o livro dos médiuns, lá no primeiro capítulo, com essa pergunta: há espírito? E lá ele vai desenvolver todo um entendimento acerca de como nós podemos acreditar efetivamente na existência dos espíritos. E ele inicia então essa obra, o livro dos médiuns, que aborda a parte prática do espiritismo e que vem apresentar e analisar os mais diversos fenômenos espíritas, as formas com que os espíritos se utilizavam para se comunicar e se utilizam para se comunicar conosco. Então ele toma como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Não basta apenas existir, sobreviver, mas ter consciência de si mesmo. E aí, também algumas considerações, conclusões que o codificador faz, que a natureza dessa alma ela é diferente da natureza do corpo, e que ela goza consciência de si mesma, e que se ela existe, se ela tem consciência de si mesma, é certo que ela vai para alguma parte, ela vai estar em algum lugar, e que nós conhecemos isso como mundo espiritual. E depois, então, ele vai resolver uma outra questão. Resta agora saber se o espírito encarnado pode se comunicar conosco. Isto é, trocar ideias. E ele pergunta, por que não? E ele traz uma comparação. O que é o homem? O que é o homem, senão um espírito aprisionado no corpo? Nós somos um espírito que estamos aprisionados no corpo. Qual é a diferença que nós temos para os espíritos encarnados? Apenas o corpo físico. E ele pergunta, por que se nós podemos visitar alguém que está lá na prisão, podemos dialogar com eles, por que o espírito não pode também vir dialogar conosco, que estamos aqui encarcerados, né, ou presos no corpo físico? Mas para chegarmos a essa convicção, né, o codificador recomenda o estudo, que muitas vezes a ignorância dos princípios dessa ciência faz com que ficamos imaginando coisas, ficamos de uma forma às vezes preconceituosa tratando essas questões, porque nós não compreendemos essa ciência, não compreendemos como que isso acontece. E ele vai propor, inclusive lá em O Livro dos Médiuns, um método de estudo, que nós devemos começar pela teoria, entender a teoria. Muitas vezes as pessoas gostariam de ver o fenômeno, mas não basta ver o fenômeno, porque se nós não compreendemos esse processo, não adianta nós vermos os fenômenos. Mediante uma explicação racional, ou seja, pelo raciocínio, nós vamos nos convencer da existência do espírito, da sobrevivência, da continuidade da vida, pelo raciocínio, raciocinando. E é o que ele vai dizer, que por experiência consistir o melhor método de ensino a espírita dirigir aquele que ensina antes a razão do que os olhos. Então, por isso nós dissemos que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, uma fé que é construída. A fé não se prescreve, como dizem os espíritos lá no Evangelho. É algo que se constrói, que se conquista através do estudo, através da observação, através da reflexão. Nós vamos construindo esse entendimento. E a doutrina espírita também nos ajuda a compreender acerca dessa comunicação. Como que se dá como é possível nos comunicarmos? E a doutrina vai nos apresentar um elemento novo, até então desconhecido, que Allan Kardec vai criar uma palavra nova também, que é esse terceiro elemento, o perispírito, que é esse envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre o corpo e o espírito. E todos aqueles que somos espíritos, sejam encarnados ou não, nós temos esse perispírito. E a chave para compreendermos os fenômenos mediúnicos está na existência do perispírito. A reencarnação, a desencarnação, os passeios que nós fazemos durante o sono, que visitamos o mundo espiritual durante o sono, tudo isso se explica através da existência do perispírito, que ele é semimaterial, por isso que nós não vemos os espíritos com os olhos da matéria, porque eles se apresentam revestidos desse corpo sutil, etéreo, que os
Os órgãos dos sentidos não estão aptos a observar, apenas aqueles que têm o dom da mediunidade, que vão ver não com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito. E ele explica então que o perispírito para nós outros espíritos errantes é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. E então aí está a chave para nós compreendermos essa comunicação através do perispírito. E ele vai nos trazer um exemplo como excelente professor, educador. Kardec então vai dizer que para servirmos de uma comparação material, é um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, como se fosse um fio, como nós utilizamos em vários sistemas de comunicação, através de um fio condutor que leva a fala, leva o pensamento. Então assim acontece nessa comunicação com os espíritos. E a doutrina espírita também vai nos trazer inúmeros relatos de espíritos que vieram efetivamente através da mediunidade nos contar como que é a vida e como a continuidade da vida, como que eles estão vivendo. E nós gostaríamos de destacar aqui uma obra da codificação, em que lá nós vamos encontrar mais de 70 relatos de espíritos que vão nos dizer acerca da vida, como estão. E essa obra, na primeira parte, ela traz explicações doutrinárias acerca de céu, inferno, anjo, demônio, trazendo o pensamento da época e Kardec oferecendo o pensamento, a contribuição do Espiritismo. Na segunda parte ele traz os exemplos. E lá nós vamos encontrar espíritos felizes, em condições medianas, os sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos, expiações terrestres. Aqueles que estão felizes vêm dizer para nós o que eles fizeram, como que viveram aqui e por que são felizes. Aqueles que não são felizes, aqueles que estão infelizes, vêm nos dizer também o que eles fizeram, como nos dizer que não devemos seguir o mesmo caminho, que não devemos fazer a mesma coisa, porque eles vêm nos apresentar as consequências. Na literatura espírita nós vamos encontrar também centenas de obras confiáveis com relatos dos espíritos acerca dessa vida. Nós destacamos aqui uma coleção de obras desse espírito que é conhecido, muito conhecido, André Luiz, que através da psicografia do Chico Xavier vem nos trazer relatos muito completos, bastante aprofundados acerca da vida e dos espíritos. E ele inicia a coleção com a primeira obra, Nosso Lar, falando da sua própria realidade, como foi esse despertar dele no mundo espiritual, todo o processo de recuperação. Então, analisando, estudando, meditando profundamente sobre esses ensinamentos, aquilo que os Espíritos nos trazem, nós vamos compreender que é a misericórdia divina que nos possibilita o contato com essas informações, mas com um objetivo. Não é para alimentar a nossa curiosidade, é para favorecer a nossa melhora, é para que possamos progredir mais rapidamente. Mas aí nós poderíamos perguntar, então, por que, se é para a nossa melhora, se é para nosso bem, por que os Espíritos não vêm de uma forma mais clara, mais objetiva, nos falar sobre isso? Quando eles percebem que nós estamos indo para o caminho do erro, por que eles não vêm e, como nós fazemos com os filhos, pegamos pela mão e levamos para um outro caminho? Por que os espíritos não se materializam mais, como aconteceu numa determinada época da história? Por que eles não se materializam? E vêm nos dizer claramente se é para o nosso bem, para a nossa evolução. Lá no Evangelho de Lucas, nós temos um registro muito interessante, que mostra exatamente isso, porque que isso não acontece. Lá numa parábola que nós conhecemos como a parábola do mau rico e do pobre, o Lázaro. E há uma situação envolvendo esse mau rico, no sentido de alguém que não soube fazer bom uso daquilo que ele recebeu, que está numa condição de sofrimento, e percebe que Lázaro, que teve como
na encarnação à prova da miséria e suportou bem e foi vitorioso por isso, porque não basta apenas passar pela experiência. Então, o rico estava numa condição de sofrimento, né, e ele pedia ajuda. E numa certa altura da conversa, ele lembra dos seus familiares. E aí ele começa a pensar naqueles que ficaram. Então, ele vai dizer: então eu te suplico que mandes à casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Ciente da realidade dele, então ele pediu que alguém fosse lá avisar, que eles também fossem comunicados para que eles não seguissem pelo mesmo caminho. E a resposta é bem interessante. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E nós continuamos esperando que os mortos venham, ressuscitam e venham nos falar sobre essas coisas. Nós temos o Evangelho de Jesus, que está muito claro o que nós precisamos fazer. Nós temos a voz da nossa consciência, e hoje nós temos a doutrina espírita de uma forma muito clara, muito lógica, muito acessível para todos nós, nos mostra a diretriz do que nós precisamos fazer, o que estamos fazendo aqui. E além do mais, numa questão que é feita, por que o nosso espírito protetor, porque todos nós temos um espírito protetor, por que essa ação ela é oculta? Por que nós não podemos sentar no momento de dificuldade, lado a lado, frente a frente, dialogando, fazer perguntas? E os Espíritos dizem que se fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Essa experiência que nós vamos adquirir, só se adquire através das escolhas, através dos enfrentamentos. Nós precisamos fazer as escolhas. Porque se o espírito, nosso espírito protetor, estivesse visível, nós não tomaríamos nenhuma decisão sem consultá-lo. E aí os méritos não seriam nossos, mas seriam os méritos do nosso espírito protetor. Diz o codificador que aí nós seríamos como crianças que nunca tomam decisão, que os pais não deixam a criança tomar decisão, fazer escolha, por menores que sejam, que sempre vai ser uma pessoa dependente. Assim nós nos tornaríamos dependentes. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Então nós temos essa possibilidade de escolher e nós precisamos exercitar. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Quando nós não vemos aquele que nos ampara, o homem confia mais nas suas próprias possibilidades, porque senão nós não confiaríamos. E há um outro detalhe muito importante, que nós temos efetivamente momentos íntimos com o nosso espírito protetor. Durante a noite, enquanto o corpo adormece, nós temos os nossos encontros. E lá sim dialogamos de uma forma aberta. Mas no outro dia nós não lembramos desses encontros, exatamente para que não seja tolhido o nosso livre-arbítrio. Que a gente tome as decisões, faça as escolhas por livre iniciativa, que não se torne dependente desse espírito protetor. Mesmo que com todos esses fatos, a gente não consiga compreender, não consiga acreditar nessa realidade do mundo espiritual, da sobrevivência, da comunicação. Nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda acerca da vida e do viver, buscar o sentido, a lógica e pensar se não existisse continuidade da vida, teria lógica. Tudo aquilo que Jesus ensinou acerca do amor ao próximo, do perdão, da fraternidade, da humildade, seriam contraditórios, não teriam sentido se a vida terminasse logo ali. Ou se a nossa sorte após a morte, ela ficasse fixada de uma forma definitiva. Não teria lógica isso que Jesus veio nos ensinar. Não teria lógica esse desejo que todos nós trazemos de sermos melhores. Todos nós temos esse desejo de sermos melhores.
Isso é um indício de que algo continua depois. Porque a responsabilidade que nós sentimos já acerca dos fatos, das consequências que poderão ter as nossas escolhas? Há um indicativo de que há consequências depois dessa vida. Então, sim, eles voltaram para nos contar, mas não como muitos querem ou imaginam, como mensageiros exclusivos, que vão bater na nossa porta, alimentar a nossa curiosidade. Eles não vêm fazer isso. Dar a resposta que nós temos que encontrar, usando a nossa inteligência, o raciocínio, ou realizar as tarefas que nós temos que fazer. Porque é muito lógico isso. Se nós precisamos de atividade, de exercício, de experiência, nós precisamos passar pelas experiências. Então, se os Espíritos viessem fazer isso por nós, decidir isso por nós, escolher isso por nós, nós não teríamos mérito, nós nunca amadureceríamos. Então, meus amigos, a doutrina espírita que nos convida para essa fé raciocinada, que nada mais é do que uma construção a partir, não apenas de uma aceitação das coisas, mas de uma compreensão. Não apenas aceitar os fatos, mas compreender os fatos. Essa é a proposta da doutrina, que vem nos convidar ao estudo, à reflexão, mas acima de tudo para que sejamos um observador atento da vida, dos fatos. Porque a doutrina espírita, ela se origina da observação dos fatos. Uma ciência que foi construída em cima dos fatos. E a partir dos fatos se construiu todo esse conjunto de leis que regulam a vida dos espíritos que se manifestaram inicialmente através dessas batidas. Então vamos estudar, vamos refletir sobre isso, vamos buscar esse conhecimento e, acima de tudo, buscar uma mudança, uma construção de uma vida nova para nós, que é isso que nós devemos fazer. Todas essas informações que a doutrina nos traz, ela tem um objetivo. Todo esse auxílio que nós recebemos dos Espíritos tem um propósito, que é a nossa melhora, que é nos auxiliar nesse processo de evolução. E que acontece exatamente dessa forma, de uma forma oculta essa ação, para que nós possamos fazer as escolhas sem sermos induzidos por um pensamento ou por uma ideia que chega, sem fazer um julgamento, sem exercitar a nossa inteligência. Então, que Jesus, que os benfeitores amigos possam estar sempre conosco, nos auxiliando nessa caminhada e, acima de tudo, que a gente possa construir essa fé inabalável, que é uma fé sólida, que virão as tempestades, como disse Jesus, quando ele exemplifica da casa construída na rocha. E essa é a fé sólida. Uma casa que construída assim, que virão as tempestades. E na nossa vida, nós teremos muitas tempestades, momentos de tempestade. E se a nossa fé estiver bem estruturada, dessa forma, com algo que nós compreendemos plenamente, as dificuldades virão e a nossa fé ela não se abala. Muito obrigado pela atenção.